De abertura, por isso? Faço sim, Eduardo. Também hoje eu quero pedir vibrações para minha nora Alessandra, que ela me pediu. Senhor Jesus, estamos mais uma vez sob a vossa direção, para que ilumine os nossos pensamentos, a nossa conduta, a nossa reunião de hoje, que os espíritos amigos possam intuir, para que seja produtivo, como sempre foi, os nossos estudos. Pedimos também que abençoe os doentes, né, que estão nessa epidemia, que possam vencer as suas provas, os nossos irmãos, com paciência e também com amparo espiritual. Que a nossa reunião se transcorra sob a vossa proteção, o vosso auxílio e também a vossa paz. Que esteja sempre conosco, nos protegendo, nos amparando sempre. Só temos que agradecer as oportunidades que surgem para a nossa prática do bem e do amor ao próximo, e também de melhorar os nossos conhecimentos cada vez mais para a nossa evolução espiritual. Grata, Senhor, muito grata mesmo. O Senhor está vendo o nosso pensamento, o nosso desejo de crescer sempre mais, e sempre gratos pela vossa infinita bondade. Que assim seja. Assim seja. Tá, eu vou começar então. Então, capítulo 23, século XIX. Isso. Depois da Revolução. Depois que Napoleão saiu, né, que ele ficou um tempo tiranizando todo o pessoal lá, então, com o afastamento dele dos movimentos políticos da Europa, o Congresso de Viena, em 1815, inicia na Europa um movimento para o ressurgimento dos povos europeus. Então, com o afastamento do Napoleão, se inicia um período bom, um período de luzes, né, pelo que a gente vai ver aqui, já de mais como é que se diz, descontração, porque, pelo que a gente sabe, foi tudo muito bem, muito sofrimento, né, durante o período dele. A diplomacia, ela realiza feitos de muita importância, com base em todo o sofrimento do passado, durante as guerras e tudo que houve, né, com Napoleão, todo o extermínio que houve. Então, a diplomacia, ela usa como argumento isso, né, tudo o que aconteceu. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto, ou seja, se vê que ele foi afastado, né, do trono, daí ele volta, né, para o trono francês, e ele restabelece antigas dinastias. Até a igreja foi beneficiada com isso, né, como está aqui no livro, no grande inventário, com a restituição dos estados, onde ela fundou o seu reino perecível. Quer dizer, a igreja tinha o estado era muito grande, né, o território da igreja. Agora, com o Napoleão, isso daí foi usurpado. Através da espiritualidade maior, né, presente o tempo todo, aconteceu um sopro de paz, e reanimando as coletividades, esgotadas de tanta luta fratricida. Daí muitas reformas começaram a acontecer, após essas lutas que foram iniciadas, essas lutas sanguinolentas, essa coisa toda,
que foi iniciado em 1889. Na França, todas essas renovações foram mais vastas e numerosas. Ela se destacou, ela foi um pouco além dos outros países, né? O Luís XVIII, além de se beneficiar com com as imitações, o, o Luís XVIII, além de se beneficiar com as imitações do sistema inglês, né, quer dizer, a França se espelhou na Inglaterra, que já era evoluída, né? Além da França, então, vários outros países também passaram a seguir tudo que a Inglaterra fazia. Daí surgiu coisas assim muito importantes, como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos que não se tinha, né, anteriormente, estabelecendo um paralelo a todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual referente a todos os departamentos do Estado, né? Então, houve a maior responsabilidade, pode-se dizer, do Estado e dos cidadãos também. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades, reconheceu a limitação dos seus poderes junto às massas e ela se resignou com isso, com essa nova situação. Aqui eu tenho umas perguntas para fazer, Eduardo, que eu não soube o que seria isso. Antes de continuar, eu queria perguntar. Boa noite, pessoal. Estou encontrando aqui. Boa noite, dona Vicentina. Houve, por alguma razão... Quando chegar, é alguma coisa que falava da sacristia, que saiu da sacristia, eu não entendi o que seria isso. Né? É mais para frente aqui, nos laboratórios, quando surgiram os laboratórios. São duas coisas aqui, ó. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia. O que é isso? Ele está fazendo uma imagem que é a seguinte. A gente comentou, né, a sacristia, acho que todo mundo sabe, né? Assim, quer dizer, é uma parte, né, da igreja, da construção da Igreja Católica. Sim. E a Igreja, ela apresentou até ali muitos desmandos e muitos dogmas que não se sustentavam. A gente debateu sobre isso. Sim, sim. Uhum. Então, assim, na medida que as pessoas se permitiram pensar, a ciência estabeleceu um racha profundo com a religião. Sim, sim. A religião fosse um objeto de ignorantes. Então, ele faz a imagem, né? Assim, o laboratório da sacristia. Porque daí o laboratório de análise que está falando aqui, né? Mas, assim... porque depois tem tantas outras coisas importantes, né? É o laboratório significando a ciência. A ciência. Tá. Tá bom. E outra coisa também que eu queria saber,
Constrói-se a pilha de coluna. Eu não tenho ideia o que é isso. É, é assim, ó, talvez o Xará possa até ajudar sobre isso, mas é assim, ó, nesse momento, sim, e o século XIX ele foi rico nisso, se teve assim grandes avanços no conhecimento humano. Era Sim. por isso que assim era interessante começar assim um pouco engraçado, mas é o objetivo daquelas figuras que eu coloquei lá no início, mas que a gente acabou não passando por elas. Mas é assim, ó, o conhecimento, né, da eletricidade. Isso vai falar na frente, né? Então, mas isso é a pilha de coluna. Eu só queria explicar, então, o que é isso. O conhecimento da eletricidade, ela, ela começou, assim, com o, o estabelecimento da primeira pilha, né, assim, que foi Alessandro Volta, que descobriu que se ele colocasse certos materiais em sequência, ele podia gerar uma corrente elétrica, né? Assim, podia dar pequenos choques, né? Assim, na época ainda não se sabia para que servia a eletricidade. E não demorou, Galvani, que também é italiano, ele descobriu que a eletricidade ela poderia ser usada para promover a contração ou o distendimento de músculos. Talvez vocês se recordem que ele fez experiências com rãs, Sim. mas ali, né, assim, estabeleceu-se o princípio de que a eletricidade poderia atuar. Ainda não se conhecia bem, né, o que é o músculo, mas ele podia atuar sobre o corpo físico. Hoje nós sabemos disso com bastante precisão. Sim. O que Emmanuel está dizendo é que assim uma das descobertas muito importantes, né, porque ela gerou assim, o princípio do conhecimento de muitos anos hoje ligados à eletricidade. E ela começa com a pilha de coluna ou a pilha de volta, né? Assim, Tá. Alessandro Volta, que então descobriu que podia, desse jeito, com a pilha, ser gerada uma corrente elétrica. É isso. Nossa, eu jurava que não era pilha, como a gente conhece. Quer dizer, não é igual, né? Mas é a mesma pilha. Mas é assim, a pilha de hoje é só a experiência de volta sofisticada. Então. A gente descobriu que certos materiais são melhores para gerar a tensão, mas se você olha como é que é uma pilha hoje, uma bateria, mas é igualzinha a pilha de volta, só que assim, com mais. Acho que eu vou assim, dizer que é mais sofisticação, só isso, né? Assim, mas é o mesmo princípio. Nossa, muito, muito legal. O século XIX, pelo que eu vi aqui, foi um século importante para a humanidade, né? Muito Ele foi. importante. Né? Denise, se me permite, eu ia pular isso. Repite o seguinte, deixa eu fazer uma.
assim, ó, eu vou te passar a palavra daqui a pouquinho. Tá, pode falar. Então, aqui é sempre a nossa homenagem, né, ao autor e ao médium, É. mas século XIX conheceu Kardec. Então, Só assim, isso, né? então nós tivemos assim, eu não preciso falar para vocês, né, mas nós tivemos um conhecimento sobre uma área bem diferente, né? Assim, e Kardec colocava o espiritismo como um ramo da ciência. A gente falou bastante, né, nos 2 últimos capítulos sobre a influência de Napoleão. E no fechamento, né, do capítulo passado, Emmanuel fala, né, assim, que é interessante, né, assim, que quando Napoleão estava sendo coroado, no mesmo período, 2 anos antes, Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivel estava renascendo, né, em Lyon. Só para a gente. Ah, tá. Mas o século XIX também conheceu, né, os primeiros movimentos descobertos por esse casal aí, ó, Marie Curie e Pierre Curie. O nome dela, Slowdowska, né, esse nome, ela é polonesa. Mas conheceu também, né, assim, um novo universo que foi descoberto por Louis Pasteur. Então, assim, a microbiologia, o reino das bactérias, mas não, quer dizer, assim, não só as que geram doenças, mas Pasteur também, né, assim, ele descobriu que a levedura do pão, né, não deixa de ser uma bactéria. O queijo, né, as várias formas do queijo também são fermentações provocadas por certas bactérias. E certamente, né, assim, ele com o microscópio ele observou, né, assim, as colônias de bactérias patogênicas e assim ele lança os fundamentos da microbiologia, né, assim, que é exatamente isso, né, o estudo. E o século XIX também conheceu, né, assim, a vinda, a volta à Terra desse cientista aí, ó, né, Albert Einstein. Einstein. A contribuição dele, né, sobre o entendimento da relatividade se deu no início do século XX. É verdade. Mas ele chegou à Terra no século XIX, e é só para dizer assim, o século XIX viu muitas luzes, né, assim, no caso aqui, na ciência e certamente na experiência da doutrina espírita. Essa pessoa que está aí, né, assim, ela se chama Niels Bohr. Niels Bohr, ele foi conhecido por propor, né, o modelo atômico, que é essa figurinha que está debaixo da mão dele, né, assim, que ele propunha que os elétrons orbitavam em torno do núcleo, no átomo. E, assim, com um melhor entendimento de hoje, né, sobre a física quântica, mas não invalidou o modelo de Bohr, né, de Niels Bohr. E Niels Bohr, a grande contribuição dele foi no século XIX. Assim, ele ficou conhecido no século XX. Mas
o século XIX viu o aparecimento da teoria atômica, conforme o modelo que ele propunha. E certamente, né, assim, nós vimos, né, assim, figuras luminosas dentro da doutrina espírita que apareceram, alguns desencarnaram no próprio século XIX, né? E das figuras é Leon Denis, que é esse que está aparecendo aí. Né, assim, a figura central, nós temos que dizer, né, assim, coube a Allan Kardec. Mas nós tivemos outras personagens, né, que conectavam a doutrina espírita à ciência. Nesse caso aqui, é Flammarion. Flammarion era astrônomo, só para a gente saber. Esse aqui, ele é Charles Richer. Acho que o nome inteiro dele é Charles Robert Richer. Ele foi prêmio Nobel de Medicina. E ele trouxe, né, uma contribuição. Eu não queria usar o tempo, né, do nosso estudo, mas Richer, ele criou uma ciência, né, a metapsíquica. Eu vou falar assim em um minuto o que estava acontecendo e qual foi a contribuição de Richer. Ele, nesse período, e a gente não colocou aqui, né, assim, no século XIX, apareceram estudos que fundamentaram muito da psicologia, conforme nós entendemos. Então, assim, a hipnose, ela voltou a ser conhecida particularmente por conta dos estudos de magnetismo, mas nós tivemos vários experimentadores, particularmente na França, mas não somente na França, que passaram a lidar com a hipnose. Entre eles, havia um de nome Jean-Martin Charcot. Ele era psiquiatra, médico de um hospital famoso no mundo inteiro, La Salpêtrière. Salpêtrière. E ele teve alguns discípulos famosos. Um deles, vocês sabem quem é Sigmund Freud. Então, Freud, assim, fundamentou muito da teoria da psicanálise nascente, que ele ainda mais tarde viria a elaborar, né, a teoria da psicanálise, mas ele foi discípulo de Jean-Martin Charcot. E o que isso conecta a Richer? É pelo seguinte: os fenômenos psíquicos, a hipnose desencadeava vários deles, eles teriam uma explicação além do fenômeno psíquico. É por isso que Richer chama a ciência de metapsíquica, o que vai além do psiquismo, o que está atrás do psiquismo. E no fundo, né, era uma tentativa de fazer uma abordagem científica dos fenômenos espíritas. Mas ele fundamentaria a explicação de muitos dos fenômenos psíquicos. E, por fim, não, tem, além de alguém que está vindo aí, não sei se vocês reconhecem quem é essa figura aí, mas é Victor Hugo. É Victor Hugo. Por que
ele é importante? Porque Vitor Hugo conheceu o fenômeno espírita. E, então, né, alguns espíritos dizem que se Kardec tivesse alguma dificuldade na jornada dele, o substituto provável seria Vitor Hugo. Para a gente também aí conhecer, né, a altura espiritual desse autor. E, por fim, né, aqui é uma figura, uma foto, na verdade, né, não de boa qualidade, mas William Crookes, ele também foi cientista, foi prêmio Nobel, e ele estudou, né, os fenômenos de materialização com a médium Eusápia Paladino. Então, ele tem um livro, né, sobre as materializações. Em particular, né, esse espírito que se mostra aqui materializado é de Kate King. Né? Então, ele teve inúmeras sessões com Eusápia Paladino, e em várias delas, né, esse espírito se manifestou em materializações, trouxe diversos fenômenos, e Crookes, ele também aderiu, né, eu vou chamar aquela onda, né, de fenômenos psíquicos, né, que hoje nós chamaríamos de fenômenos espíritas, assim, a materialização, uma delas. E, de certa forma, né, assim, com isso, se lançava, né, a proposta de termos uma ponte entre ciência e religião, que era exatamente uma das propostas da doutrina espírita. Por que isso é relevante? Porque, no fundo, essas figuras, né, assim, essas pessoas, é exatamente para representar, né, que houve um movimento organizado por parte do plano espiritual, no sentido de nós termos essa ponte, porque a desfaçatez da Igreja Católica, os dogmas, os absurdos, a própria Inquisição, que já era por si só um absurdo, mas o dogma da infalibilidade papal, o dogma, por exemplo, do casal original, Adão e Eva, sobre o qual não era permitido pensar. Então, aquilo gerava um afastamento, vou usar a mesma palavra que eu usei, né, muito profundo entre a ciência e esses homens de ciência, que a gente mencionou vários, e a religião, conforme era entendida até ali. Então, a igreja teve que se retratar em vários desses dogmas, inclusive, vocês sabem que no papado de João Paulo II, a igreja se retratou em relação à ideia que ela trazia contra Galileu Galilei, que é 2 séculos antes. A gente se coloca. Mas a igreja demorou, mas reconheceu que estava errada. Porque hoje qualquer criança sabe que a Terra gira. Mas, assim, isso explica tanto esse racha, a própria Revolução Francesa, né? Porque, assim, ela representava um grito das classes oprimidas, da classe trabalhadora, camponeses, artesãos, pessoas comuns,
contra a opressão dos nobres, do rei, mas também do clero. Porque, apesar de falarem das propostas de Jesus, mas a própria igreja se mostrava muito distante das propostas daquele homem, Jesus Cristo. Então, isso tudo, a própria revolução, né? Assim, eu comentei com vocês, houve um momento que eles declararam ter matado Deus, né? Assim, como se isso fosse possível. Mas era o grito contra a opressão da religião cheia daqueles dogmas, eu vou dizer, daquelas bobagens. E também contra, né, os desmandos que, de fato, a Igreja Católica se permitiu. Então, era isso, né? Assim, o século XIX, ele representou, né, assim, a elaboração de novas avenidas do pensamento, mas também, né, de práticas e que a gente já começou a ver aí nos dois slides que a Denise passou aqui. Era isso que eu queria passar, Denise. Ah, que ótimo. Não sei se Chay ou outros querem fazer algum comentário. Então, agora continuando aqui, a independência política da América, que a maioria dos povos do planeta, vendo o que ocorria em muitos países, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo. Quer dizer, isso estava ocorrendo em vários países, os reis estavam caindo, né, todo esse regime autoritário, né, estava caindo cada vez mais. Então, eles eliminaram os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aceitando as ideias republicanas. Isso é super importante, né? Ou, pelo menos, limitando os poderes dos soberanos, né? Uma das duas. A América, que tinha como destino receber as experiências da Europa para a futura civilização, ela vem adotar os grandes princípios dos filósofos franceses, né? Quer dizer, a Europa era bem mais antiga, né? Tinha quanto tempo? Tinha muito conhecimento e isso foi passado para a América, da Europa, que tinha muita experiência. E daí eles adotaram também os princípios filosóficos franceses, a vida política, emancipando-se. Então, eles pegaram os princípios filosóficos, né, da França e aplicaram no país deles, né, conseguindo com isso a emancipação. Seguindo exemplo das colônias inglesas, aqui eu vou ler porque não tem muito aqui, tá? Mas eu falei com as minhas palavras, né? Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência também. No México, os patriotas também rebelaram-se, e no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade política das províncias da América Meridional. E o Brasil também seguiu isso, né? Quando, em 1822, Dom Pedro I proclamou a nossa independência. O plano espiritual, com o objetivo da manutenção
da integridade territorial do Brasil, uma vez que toda a zona sul do continente era dividida em pequenas repúblicas. Quase que o Brasil era só um pedacinho, né? Ele não era para ter o tamanho que teve, mas porque começaram as divisões, né? Então, para preservar a integridade territorial do Brasil, atento à missão do povo brasileiro quanto às futuras gerações, a missão que o Brasil teria, né? Que o Brasil é um país continental, né? Perto dos outros são bem pequenos e não tem a relevância que tem o Brasil. Então, eles já sabiam de tudo isso, também de que o Brasil seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que um dia vai ser, né? Vamos ver, né? E por tudo isso, onde é que eu parei? Então, eles fizeram um grande esforço, né? As futuras gerações. E agora chega uma parte importante, que é Allan Kardec e seus colaboradores. Quer dizer, pelo que eu vi, assim, esse século XIX foi maravilhoso, né? Inclusive, depois de Napoleão, teve paz, né? Teve uma energia boa, vamos dizer assim. E foi coroado com a vinda de Kardec. Isso foi o que eu senti, pelo menos, né? O século XIX recebeu uma torrente de claridades, foi mais ou menos o que eu falei, fazendo com que todos os países partissem para reformas úteis e preciosas. Então, foi algo quase que global, né, em relação aos países, a Europa, vamos dizer, né, mais a Europa e as Américas, né, nascentes. Quer dizer, foi um período de luz mesmo, né? Então, nesse contexto, né, as lições sagradas do Espiritismo iriam se fazer ouvir por toda a humanidade sofredora. Então, foi uma bênção, né? Trouxe o consolo, trouxe a coragem, a resignação, que uma vez que você conhece as coisas como elas são realmente, o passado, o que você fez, o que você deixou de fazer, e isso você consegue ter uma resignação, né? Jesus, na sua magnanimidade, ele repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Quer dizer, o Espiritismo veio pelo Espírito de verdade, que era Jesus, né? Allan Kardec, entretanto, na sua missão de esclarecimento e consolação, era seguido por uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora estendeu-se a todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. E aqui, quando fala na pleiade de companheiros e colaboradores, nós sabemos que tem a pleiade espiritual, né, que é essa, e colaboradores espirituais também, né? Então, estendeu-se a todos os adeptos da atividade intelectual do século XIX, não limitando-se apenas ao campo doutrinário. Isso que eu achei importante. A ciência, nessa época, evoluiu muito, levando as culminâncias do século XX. Ou seja, todo o crescimento do século XIX teve a sua relevância maior no século XX, né? Aqui eu achei super importante isso daqui, que vamos supor, o século XX foi importante, XXI, todos vão ser, mas eu acho que aqui, as descobertas que nós tivemos no século XX e agora no século XXI foram importantíssimas, por tudo que a gente sabe, né, que nós estamos vivendo, isso daí. Mas aqui, ó, foi bem importante o progresso da tipografia, olha só, é um salto, né? Eu, pelo menos, entendi assim.
um salto da humanidade. O progresso da tipografia consegue despertar a atenção de todos os núcleos de trabalho. Imagina a evolução que não foi, né? No campo do trabalho, dos estudos, da ciência, a tipografia. Foi um salto enorme, né? E nesse contexto surgem as bibliotecas circulantes. Olha que interessante, né? E que coisa importante para os estudantes, para o trabalho mesmo, para a ciência, para os estudiosos, né? E as revistas e os jornais diversos. Olha só, meu filho, que maravilha! Então, se o século XX foi muito importante, lógico, né? Mas esse século XIX foi maravilhoso, né? Outra coisa maravilhosa, o telégrafo, as vias férreas. Isso, então, foi, foi muito importante. Eu estive num museu, no museu que falava do começo das vias férreas. Nossa, que pena que eu não me lembro, mas olha, muito, muito legal. Então, essas vias férreas, elas viabilizaram o intercâmbio direto dos povos, né? Não podia falar bem, não posso agora não. E a senhora me atrapalhou. Então, os telégrafos, as vias férreas, viabilizaram o intercâmbio direto dos povos, assim como o, toda, vamos dizer, o WhatsApp, todas as redes sociais viabilizaram muito, mais ainda, a comunicação, né? Vieram coroar a comunicação entre os povos, entre os homens. Na literatura surgem diversas figuras notáveis e imorredoras. O laboratório, agora aqui você explicou, né? O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, quer dizer, que isso eu não tinha conhecimento, como você falou, né? Aumentando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, que você já falou, isso daqui foi tudo que você já falou. Descobre-se o magnetismo, surge-se o telefone e o fonógrafo. O fonógrafo seria o... Fonógrafo, você lembra do gramofone? Gramofone, isso. Eu achei que seria isso mesmo. O fonógrafo foi antes do gramofone. Minha mãe do céu. Mas é a mesma coisa, né? Assim, o fonógrafo, você reproduzia a voz humana aí baseado ou num disco ou num cilindro. Ah, É tá. o mesmo princípio do disco de vinil. Ah, tá. Porque o gramofone era um aparelho assim, parecia uma flor. É isso, né? Ele, assim, aquela que você chama de flor é o alto-falante. O alto-falante, é. Mas ele tinha uma agulha e um disco de vinil que tinha um suco, né, do disco de vinil. Ali, aquelas oscilações representam a voz humana, né? Por isso que você escuta o cantor passando a agulha nos sucos do disco. Quer dizer que o fonógrafo antecedeu, então. O fonógrafo é a primeira versão do gramofone. Ah, do gramofone. Ah, que legal, né? Surgiu também a radiotelegrafia, que seria o telégrafo, né, Eduardo? Isso. Encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza. Isso eu copiei como estava, porque eu não entendi niente. Então, Eu acho que vale. Não sei se o Xará quer
quer explicar um pouco mais, mas é assim, ó, eu vou explicar bem rapidinho, né, o que é a análise espectral. É porque ela tem a ver com o fato de ter se conhecido a origem do átomo. Ah, Mas eu queria explicar um pouquinho mais. É assim, análise espectral, quando você aquece qualquer matéria, se ela estiver no estado puro, assim, você aquece, ela produz irradiação. É que nem no Sol, né? Assim, o sim. fenômeno, né, da produção de calor e radiação é porque o hidrogênio está superaquecido e aí ele começa a irradiar. Ah, Mas eu ainda não expliquei o que é análise espectral. O que acontece é que, assim, começou-se a estudar a cada faixa de vibração que esse material aquecido produz e se verificou que cada material ele produz em dadas temperaturas uma faixa de vibração específica. A razão disso está exatamente nos mecanismos da física quântica. Então, eu não vou explicar agora, mas é assim, eu posso explicar assim, sem perturbar ninguém, é que cada material vibra quando aquecido numa faixa específica. Eu vou usar uma palavrinha agora. Numa faixa de vibração específica. Numa faixa do espectro. Porque é assim, o espectro é essas várias faixas de vibração que a matéria gera. tá. E aí descobriu-se que você poderia pegar uma matéria qualquer, que você não sabe o que é, e você aquece e olha quais faixas do espectro que ela emite. E desse modo, você consegue dizer assim, ó, essa massa que está aqui, ela tem um pouco de ouro, ela tem um pouco de alumínio, ela tem um pouco de silício, que é areia, né? Assim, assim, você faz uma análise espectral, você determina qual é a origem, sim, qual é a composição do material, olhando as vibrações do espectro. Ah, tá. Que então tem um aparelho, né, o espectrômetro. Ah, é? Mas assim, acho que o interessante é que assim as descobertas que fundamentam a análise espectral é do século XIX, Xará. Ah, Nossa, facilitar o entendimento, fazendo uma comparação, né? É como se você usar também o mesmo fenômeno de frequência com som, né? Você tem um copo de cristal, o cristal é mais a qualidade do cristal é maior, o som vai emitir diferente. Então, também é vibração o som, né? Então, só que quando eles fazem com calor, a precisão é muito maior, dá para pegar até a composição química, né? Baseado na comparação com... Eles conhecem qual que é a vibração do ouro. Então, se ele percebe traços dessa vibração num certo material, quer dizer que tem ouro.
Nossa, que legal. Tem até um nome, né? Assim, você olha a assinatura espectral do material. Isso. Então, a assinatura é assim, essa frequência aqui é de ouro, por exemplo, né? Essa frequência aqui é de ferro. Então, assim, você faz uma análise bastante precisa da composição do material usando esse método / dispositivo. No final, está usando uma coisa... desculpa. Espero não ter complicado demais, mas isso é a análise espectral. Interessante. No final, está usando uma coisa mais sofisticada do que só mais sofisticada, mas é a mesma ideia do Arquimedes, né? Quando ele mediu o ouro na coroa. Ele fez para densidade e volume, né? Só que exatamente, ele usou a densidade. Esse método é bem diferente. Assim, é bem diferente. Assim, e você capturou, você, Xará, ele usa o aquecimento do material e olha a emissão de vibrações eletromagnéticas que são produzidas pelo material e isso determina qual é a composição do material. Talvez, né, assim, até aproveitando, né, assim, uma frase que Eduardo Jardim comentou, e eu pulei, Denise, né, assim, você falou sobre a unidade das energias físicas. O que ele está falando é assim, nós temos alguns tipos de energia. Uma energia mecânica, né, assim, ligada a movimento, ligada a altura, massa e altura, né, assim, assim que as coisas têm. Então, energia mecânica é um dos tipos de energia física. Outra tipo de energia eu vou chamar de energia eletromagnética. Por exemplo, a própria energia elétrica é parte dela. Mas vou chamar de energia eletromagnética. Então, assim, o movimento dos elétrons, ele... Qual o verbo que eu vou usar? Assim, ele tipifica a existência da energia eletromagnética. Aí, assim, você pode assim, colocar outros nomes, própria energia acústica, elas são partes, né, assim, desses tipos de energia. Então, quando ele chama de a unidade das energias físicas, são esses tipos de energias físicas e nós lidamos com elas, né? Então, assim, o entendimento certamente veio mais profundo, veio no século XX, pelo menos a divulgação desse conhecimento, mas a fundamentação desse conhecimento está no século XIX. Só para a gente capturar. O comentário que gostaria de fazer. Desculpa. Vai. O comentário que gostaria de fazer, aproveitando, né? O contexto que a gente está falando, de espiritismo, tudo. Assim, quando eu falo assim, oposição entre ciência e religião, é um equívoco, né? Porque quando a ciência, ela mostra de forma tão bonita a criação de Deus, né? Então, assim, ela mostra de forma tão sensata e bela a criação de Deus, que ela é pura religião. Muito bem. Se você olhar para esse aspecto. É uma boa observação, né? Porque o que
o que Emmanuel está dizendo aqui é exatamente que, assim, a gente teve, certamente, né, a contribuição da doutrina espírita nesse século, mas nós tivemos, assim, grandes avanços na ciência laica, eu vou dizer assim. E, assim, não acho que é por acaso. E, assim, é o que ele fala aqui, né? Assim, houve uma pleiade de espíritos que se reencarnaram com vamos dizer, com uma missão específica, cada um deles trazendo, né, assim, contribuições gigantes aí no conhecimento, no desvendamento, né, de certos segredos que hoje a ciência consegue expor em todo lugar. Agora, Denise, só porque a gente não vai voltar, né, assim, a questão da independência das Américas, ela, assim, antes da independência, em 1822, nós tivemos o movimento de tentativa Confidência, né? da Inconfidência. Então, 1792, né, marcou, né, assim, o movimento. E por que tem relevância a lembrança? Não é só que nós estamos no mês, né, da Inconfidência, 21 de abril. Mas, assim, houve todo um movimento que foi disparado pela Revolução Francesa. A gente mencionou, e estava aqui, né, assim, houve, assim, um espalhamento das ideias de igualdade. Assim, não mais tinha o nobre que valia mais que o camponês. Não mais. Os homens são criados iguais. Então, esse era um dos princípios da Revolução Francesa, e, baseado nesse princípio, então, houve um espalhamento, né, assim, da abolição dos escravos, né, assim, e o Brasil, então, um século depois, grosso modo, né, assim, teve seu movimento de libertação dos escravos, né, de origem africana. Qual a relevância dessa lembrança? Porque ele fala, né, assim, a limitação de poderes do soberano. Mas não é só isso, né? Assim, o movimento de igualdade plantado pela Revolução Francesa, ele teve múltiplos efeitos. O próprio Tiradentes, ele era um alferes. Alferes, mais ou menos, era um tenente, uma pessoa do povo. Até o apelido dele, né, o Tiradentes. Uma pessoa do povo. No entanto, ele lidera um movimento de libertação de uma nação. Igualdade dos seres. E nesse aspecto também, né, a independência, a libertação dos escravos, mas também, né, assim, o movimento de independência das várias nações que a gente abordou aqui, particularmente na América, né, assim, as 13 colônias inglesas originais, né, nos Estados Unidos, né, no nordeste, norte dos Estados Unidos de hoje, mas também, né, assim, as repúblicas
que foram instaladas depois do movimento de Simão Bolívar, na América do Sul e América Central, né, e o próprio Brasil, que também viu o seu movimento de independência. E é interessante, né, assim, porque o movimento de independência ele vem na esteira da fuga da família real de Lisboa, que Portugal tinha sido invadida pelo exército de Napoleão, justamente, né? Assim, então, conforme diz um amigo, há malas que vão para Belém. Mas, justamente, né? Então, assim, o movimento de Napoleão teve o efeito de trazer a ideia da independência da colônia brasileira, né? De volta à pauta, quando o rei e a corte se estabeleceram, né, no Rio de Janeiro, principalmente. Acho que era esse o ponto, Denise, para pensar. Tá bom, tá ótimo. Mas está na hora, né? Acho que não dá para continuar, né, Eduardo? Viemos até aqui. Alguém queria fazer a prece? Eu faço, então. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Aonde haja ódio, permiti que eu semeie amor. Perdão aonde haja injúria. Fé aonde haja dúvida. União aonde haja discórdia. Esperança aonde haja desespero. Luz aonde haja trevas. Alegria aonde haja tristeza. Que eu não procure tanto ser consolada quanto consolar, compreendida quanto compreender, amada quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que seremos perdoados, e morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade abençoada de participar desse estudo tão proveitoso que nos esclarece tanto. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmãos espirituais. Tchau, gente. Até. Tchau. Bom dia, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Até mais.